Olá malta, bem-vindos a mais um vídeo e nós no vídeo de hoje vamos analisar a jornada da Primeira Liga Portuguesa de Futebol e os jogos que acontecem no dia de hoje, dia 5 de Fevereiro. Antes de mais, falar das análises que foram feitas no vídeo de ontem, podes ver aqui no canal as análises feitas, houve inclusive uma aposta de baixo risco que foi lançada no final e portanto vamos recapitulando. Nós vimos que o Famalicão Moreirense, que era um jogo bastante equilibrado, a linha naquele momento estava justa, estava nos menos 0.25 do Famalicão. Vimos que o Braga não tinha valor com o handicap que a casa estava a dar relativamente ao Braga, assim se justificou e exatamente a mesma coisa no caso do Belenenses contra o Futebol Clube do Porto. Tivemos também a análise do jogo do Farense contra o Santa Clara e vimos que a aposta com mais valor no dia foi uma aposta que inclusive foi devolvida, que foi o acima de um golo a favor do Farense. O que é que nós temos que dizer? Temos que dizer que todas as odds que são comparadas e que nós comparamos são com casas de apostas profissionais e, portanto, muito diferente das casas legais em Portugal ou as casas que não têm licença para operar em Portugal, mas que a grande maioria dos apostadores em Portugal utiliza, ok? E, portanto, é assim que nós comparamos, nós temos que comparar a linha, ou seja, onde a casa termina que há 50% de probabilidade de acontecer um evento, com aquilo que os nossos cálculos nos dizem, para nós percebermos se há uma aposta que tem valor ou não. Lá está, comparando não com uma casa de apostas dita normal, mas com uma casa de apostas profissional. E, portanto, nós vamos analisar os jogos que acontecem no dia de hoje, o jogo do Rio Ave contra o Nacional, do Benfica que recebe Vitória, o Marítimo vai receber o líder Sporting, o Paço de Ferreira recebe o Tondela e o Boa Vista recebe o Gil Vicente e no final eu vou deixar um palpite para uma aposta que acontece no dia de hoje. Vamos começando com o Rio Ave, o 13º vai receber o 10º. Em casa, o Rio Ave é 12º e o Nacional é terceiro. Porque é que eu coloquei aqui a negrita e vantagem ligeira para o Rio Ave? Por causa disto. Se nós formos ver os pontos por jogo, do Nacional fora de portas tem 0,71 pontos por jogo. Já o Rio Ave tem 1,14 pontos por jogo, ou seja, quase 50% melhor e como tal, apesar da classificação ser bastante semelhante para esta equipa em casa e para esta equipa fora, vantagem para o Rio Ave. A posição média dos adversários que o Rio Ave recebeu é 10,67 nos últimos 3 jogos, que o Nacional visitou nos últimos 3 jogos é 4,67, portanto neste caso vantagem para o Nacional da Madeira. A nota total da equipa dos últimos 3 jogos, vantagem ligeira para o Nacional. Se nós olharmos os últimos 3 jogos em casa do Rio Ave e os últimos 3 jogos fora do Nacional, nós temos vantagem para o Rio Ave. O total adaptado da equipa, o Rio Ave tem melhor equipa, no entanto, o Nacional tem jogado melhor. E como é que nós podemos ver o nosso total adaptado? A nota do plantel, nós temos o Nacional que tem uma nota de plantel de 2,5, já o Rio Ave tem uma nota do plantel de 3,5, tem a ver com os jogadores que fazem parte do plantel. E a nível de profundidade, as equipas são bastante semelhantes, têm bastantes alternativas para a maioria das posições. No entanto, a nível de qualidade de jogo, até ver, o Nacional, com os recursos que tem, joga muito melhor do que o que joga o Rio Ave. E como tal, o nosso total adaptado, uma nota de 2,83 para o Nacional e uma nota de 2,42 para o Rio Ave. O Rio Ave tem o anúncio de um novo treinador e, como tal, eu vou dar 2 pontos de vantagem a seu favor, porque é um treinador que já passou pela equipa, conhece pelo menos o emblema, é um treinador que traz bastantes créditos e é um treinador que, como nós podemos ver aqui, é a única equipa que consegue ter 2 pontos de vantagem relativamente ao adversário. Se nós olharmos ao histórico do frente a frente, nós vemos que há bastante equilíbrio. 6 vitórias sim do Rio Ave, mas nos últimos 4 jogos e nos últimos 2 jogos em Vila do Conde nós temos apenas uma vitória e um empate e como tal, mais do que isso, nada nos leva a dizer que o Rio Ave tem claramente vantagem. A nível da pressão, ambas as equipas têm uma classificação relativamente semelhante. Em princípio, no começo da temporada o Rio Ave tinha a ambição de chegar à Europa, não está nem perto nem longe desse objetivo, provavelmente não vai conseguir chegar a esse objetivo e, portanto, o objetivo, assim como com o Nacional, deve passar por conseguir a manutenção, conseguir o mais rapidamente possível e tentar valorizar os seus jogadores no caso de eventualmente algum deles sair. A nível de resultados recentes, nós temos aqui que nos últimos 5 jogos o Rio Ave tem
uma média de 0,80 pontos por jogo, assim como o Nacional da Madeira. O Rio Ave tem 2 derrotas e um empate nos últimos 3 jogos. O Nacional da Madeira tem uma vitória, um empate e uma derrota. Se nós olharmos o Rio Ave em casa e o Nacional fora, já vamos perceber qual é o impacto disso e onde é que isso vai ser considerado. A nível de calendário, ambas as equipas estão apenas a disputar o campeonato e, como tal, têm exatamente o mesmo calendário todas elas. Não há nenhuma ausência de peso nem para uma nem para outra equipa. O Rio Ave não conta com André Pereira, que veio do Futebol Clube do Porto no início da temporada, envolvido no negócio com o Taremi, mas é um jogador que não tem jogado mesmo quando está em condições. A nível do plantel, como nós podemos ver aqui, o total adaptado das equipas é bastante semelhante e a nível de casa fora, assim sim, nós podemos perceber claramente que o Rio Ave é melhor em casa do que o Nacional fora, assim como o que nós vimos na classificação, que apesar de no número o Rio Ave ser melhor em casa, ser pior em casa que o Nacional é fora de portas, que nos pontos por jogo o favoritismo está do lado do Rio Ave e, como tal, um ponto de vantagem. A nível do desempenho recente também, em casa, nós temos que aqui temos bastante equilíbrio, mas aqui nós temos ligeira vantagem para o Rio Ave, com 2,83 pontos de média nas suas 3 últimas exibições em casa e 2 pontos para o Nacional jogar fora de portas. Ou seja, nós fazemos os nossos cálculos, equivale a que a linha, de acordo com estes pontos que nós consideramos aqui, devia estar no mais ou menos 0,25. Isto significa que a casa considera que há uma probabilidade à volta dos 50% do Rio Ave ganhar o seu jogo em casa e que a probabilidade do Nacional conseguir ganhar ou empatar em Vila do Conde anda também à volta dos 50% e é exatamente a linha que a casa de apostas asiática e profissional estabeleceu. Ok? Só para tirar dúvidas, estas notas que nós vemos aqui mais não são do que o Rio Ave. Os últimos 3 jogos é a deslocação do Rio Ave, por exemplo, ao Dragão, é a recepção do Rio Ave ao Santa Clara e é a deslocação do Rio Ave ao Estádio da Luz. Okay? E isto, como nós podemos ver aqui, é um valor, não é uma opinião e tem a ver com os remates dentro da área que a equipa tem, as grandes oportunidades e os golos esperados, excluindo os penaltis. Avançando para o segundo jogo, o primeiro visita o 11º, a primeira equipa em casa recebe a quarta pior equipa. A primeira equipa fora recebe a 14ª pior equipa a jogar em casa no campeonato. No entanto, os últimos 3 jogos em casa do Marítimo foram com adversários que, em termos relativos, são melhores que os últimos 3 adversários que receberam o Sporting. A classificação média é 8,33 contra 12,67 a favor do Sporting. E o que é que nós temos aqui? Nós temos todo o ímpeto a favor do Sporting, temos nada de demasiado relevante a favor do Marítimo, como tal, pela questão sobretudo do ímpeto e pela chegada do Paulinho ao Sporting, nós vamos colocar aqui um ponto de vantagem relativamente ao Sporting. A nível do histórico frente a frente, como se pode imaginar, o Sporting normalmente tem deslocações complicadas à Madeira, e se nós virmos os últimos 3 jogos, nós não temos qualquer vitória do Sporting. Temos 2021 para a Taça de Portugal, estes 2 jogos são para o campeonato, mas o Sporting não conseguiu qualquer vitória na Madeira e, como tal, o Sporting não tem vantagem no frente a frente. A nível de pressão, o Sporting parte com menos pressão, porque o Porto já perdeu tempo, já perdeu pontos e, como tal, o Sporting não tem pressão nenhuma neste jogo. Se conseguir o empate, vai manter exatamente a mesma distância para o Porto. Não podemos utilizar aquele argumento de quer ganhar, porque o Marítimo também de certeza que quer ganhar este jogo. Não vai receber o Sporting só para passear camisolas. E o que é que nós temos mais aqui? Temos os resultados recentes. E os resultados recentes aqui sim são claramente a favor do Sporting. Se nós olharmos aos últimos 3 jogos, nós temos o Marítimo que tem uma vitória e 2 derrotas. O Sporting tem uma vitória contra o Benfica, uma vitória na Luz, um empate no Rio Ave. Se nós olharmos casa fora, temos um ponto em média por jogo nos últimos 5 jogos em casa do Marítimo e temos 2,60 do Sporting. Temos os mesmos 2,60 do Sporting e inclusive é um desempenho pior nos últimos 5 jogos no total do Clube Sport Marítimo. E como tal, nós vamos dar 2 pontos de vantagem ao Sporting. O calendário é exatamente o mesmo. As ausências, Luís Neto falha para o Sporting. Dos 3 centrais é se calhar o menos importante para os Leões e, como tal, tem uma nota que poderia dar vantagem ao Marítimo, mas o Marítimo tem também
Edgar Costa, que vai estar ausente, que é um jogador extremamente importante no meio campo, e como tal, nós não damos vantagem a qualquer equipa. A nível do plantel, se nós formos ver o total adaptado, nós temos que o Sporting tem 4,42 pontos, o Marítimo tem 2,25, portanto uma diferença de mais de 2 pontos relativamente ao Sporting, que lhes dá 2 pontos também de vantagem relativamente ao Marítimo. Casa fora nós já vimos, podemos ver também a classificação ou a média de pontos por jogo. Portanto, o Marítimo, a nível de pontos por jogo, é a quarta pior equipa, aliás, é a sétima pior equipa, tem 1,14 pontos por jogo. A nível de classificação, o Marítimo é o 14º, já o Sporting é a melhor equipa fora de portas, tem 2,75 pontos por jogo. E como tal, nós vamos dar um ponto de vantagem relativamente a favor do Sporting. A nível de desempenho recente, como nós podemos ver aqui, o Sporting tem melhores desempenhos recentes nos últimos 3 jogos e tem melhores desempenhos, aqui com muita vantagem, nas últimas 3 deslocações, quando comparado com as últimas 3 recepções que o Marítimo teve e, como tal, leva também um ponto de vantagem. Neste momento, feitas as contas, dá-nos que a linha justa devia estar no mais ou menos 1,25 a favor do Marítimo ou de desvantagem para o Sporting. É onde está a linha e, como tal, é uma linha que não tem qualquer valor neste momento. Temos depois a recepção do Benfica ao Vitória, o terceiro recebe o sexto. O Benfica é a terceira melhor equipa em casa, vai receber a segunda melhor equipa a jogar fora de portas. A posição média dos adversários, o Benfica nos últimos 3 jogos teve, nos últimos 3 últimos jogos em casa, teve adversários bastante fracos. O Vitória também teve deslocações que não eram tão complicadas quanto isso, exceção feita à última, que foi uma visita à Moreira de Cónegos, que é, o Moreirense é a sétima melhor equipa em casa este ano. E, portanto, a nível de notícias ou de outros, nós damos vantagem ao Vitória por 2 razões. Primeiro, pela ausência de Jorge Jesus no banco dos encarnados e segundo, porque houve, segundo se diz, uma reunião com os responsáveis pelo futebol masculino sénior do Benfica, com Rui Costa e Luizão, por parte da administração do Benfica, para perceber o que é que justifica os maus resultados que o Benfica tem tido, o mau momento que o Benfica vive a nível de futebol sénior masculino e o que é que pode ser feito para mudar isso, sobretudo tendo em conta o investimento que o Benfica fez no início da temporada. A nível do histórico, como nós podemos ver aqui, vantagem clara para o Benfica, 12 jogos, ganhou os 12, ganhou sempre em casa nos últimos 5 anos e como tal tem uma vantagem clara relativamente ao Benfica, ao Vitória. Tem também a necessidade de ganhar maior do que o Vitória. O Vitória, mais tarde ou mais cedo, vai conseguir, em princípio, consolidar o lugar onde está, luta pela Europa com o Paços de Ferreira e com o Braga. O Benfica teve o Porto a perder pontos ontem, tem rapidamente que voltar aos resultados que se esperam do Benfica e à disputa do título e, como tal, nós vamos dar aqui um ponto de vantagem para o Benfica. A nível de resultados recentes, como nós vamos ver aqui, são bastante equilibrados, não há favoritismo para ninguém. Nos últimos 3 jogos em casa do Benfica, nós temos 2 vitórias para os encarnados, 1 empate. Os últimos 3 jogos fora para o Vitória, nós temos 2 vitórias e 1 empate, portanto exatamente igual. Nos últimos 3 jogos no total, aqui sim, ligeira vantagem para o Benfica, para o Vitória de Guimarães, já que tem 3 vitórias seguidas nos últimos 3 jogos. No entanto, nós vamos dar mais peso aqui e vamos dar mais peso também aos adversários, porque temos que perceber que o Benfica jogou contra o Porto e contra o Sporting, já o Nacional jogou apenas contra o Marítimo, contra o Famalicão e contra o Nacional, que são equipas da segunda metade da tabela. Portanto, vantagem para absolutamente ninguém. A nível de calendário, ambas as equipas têm um calendário bastante semelhante. A nível de ausências, nós vamos dar um ponto de vantagem para o Benfica, porque o Vitória de Guimarães tem bastantes ausências, inclusive ausências de jogadores que costumam ser titulares. O Benfica também tem estas ausências, mas tem uma profundidade no plantel completamente diferente e, portanto, um ponto de vantagem para os encarnados. A nível do plantel, portanto, o total adaptado da equipa, 4,25 para o Benfica, 3,25 para o Vitória de Guimarães. Portanto, o Benfica melhor, mas não tão melhor como, por exemplo, o Sporting é relativamente ao Marítimo. A nível de casa, fora, nós vimos ligeiramente vantagem a favor do Benfica e, sobretudo, a nível de desempenho, nós vamos ver que as últimas 3 recepções do Benfica, o Benfica conseguiu excelentes exibições em todas elas, já as exibições, apesar das vitórias do Vitória nos últimos jogos fora, não têm sido tão boas quanto isso. Portanto, feitas as contas, a linha devia estar no handicap -1 para o Benfica ou +1 para o Vitória de Guimarães. No entanto, se nós chegarmos aqui e
considerarmos que de facto o plantel do Benfica é claramente melhor do que o plantel do Vitória de Guimarães, dá-nos que o handicap deve estar nos menos 1.25, está nos menos 1.25 e, portanto, é uma aposta que não tem valor. Depois disso, vamos ao penúltimo jogo. O Passos Ferreira recebe o Tondela. O Passos vem de 5 vitórias seguidas, ganhou 4 dos últimos 5 jogos em casa, está em 5º lugar. O Tondela está em 8º, mas com alguma distância pontual para a equipa comandada por Pepa. Grande diferença na classificação em casa do Passos e fora do Tondela. O Tondela é a segunda pior equipa a jogar fora de portas este ano. E o que é que nós vamos perceber aqui? Nós damos um ponto de vantagem ao Passo de Ferreira, a nível de notícias, a nível de ímpeto, porque o Passo de Ferreira vem de, como eu disse, resultados excelentes. O Pepa vem de ganhar o treinador do mês de janeiro e, como tal, merece ter aqui um ponto de vantagem relativamente ao Tondela, que tem jogado bem, sobretudo em casa, mas não tão fora do esperado como era o Passos e o desempenho do Passos neste momento da temporada. A nível do histórico, nós temos um desempenho bastante semelhante. Temos 8 jogos nas últimas 5 temporadas, 3 vitórias para cada lado, 2 empates, portanto, equilíbrio absoluto. A nível de pressão, o Passos não tem obrigação nenhuma de continuar com os resultados que está a fazer, quer ganhar, mas o Tondela também não tem obrigação nenhuma de ganhar em Passo de Ferreira, mas de certeza absoluta que vai lutar pelos 3 pontos com os seus argumentos e com o posicionamento da equipa de acordo com a diferença entre os plantéis. A nível de resultados recentes, nós damos 2 pontos de vantagem para o Passo de Ferreira, porque, se nós olharmos aos últimos 5 jogos, nós temos o Passo de Ferreira tem 2,60 pontos por jogo, o Tondela perdeu os últimos 5 jogos fora de portas e, sobretudo, os últimos 3 encontros são 3 vitórias do Passo de Ferreira contra 2 vitórias e 1 empate e uma derrota do Tondela, sendo que as únicas vitórias que aparecem do Tondela são a jogar em casa. Portanto, resultados recentes, vantagem clara para o Passo de Ferreira. Calendário semelhante para ambas as equipas. A nível de ausências, eu dou um ponto de vantagem para o Tondela, porque do lado do Passo de Ferreira, por suspensão devido a amarelos acumulados, vai falhar Stefano Eustáquio, que provavelmente é o melhor jogador da equipa nesta temporada e é um jogador que faz muita falta no meio-campo dos passenses. A nível do plantel, ligeira vantagem para o Passo de Ferreira, que tem aqui um total adaptado à volta de 50% melhor do que o Tondela. Temos aqui, casa fora, como nós vimos, 0 pontos nos últimos 5 jogos, nas últimas 5 deslocações do Tondela. Já o Passo de Ferreira ganhou 4 de 5 jogos, inclusive nas recepções ao Futebol Clube do Porto, ao Sporting de Braga. Como nós podemos ver aqui, ganhou ao Braga e ganhou ao Porto nos últimos 5 jogos e, portanto, tem vantagem de 2 pontos. A nível do desempenho, no entanto, nós vemos que o desempenho em casa do Passo de Ferreira é apenas ligeiramente melhor do que o desempenho fora do Tondela e, como tal, não há vantagem para nenhuma equipa. As contas dizem-nos que a vantagem devia estar no handicap menos 0,75 ou mais 0,75 para com o peso dado ao Passo de Ferreira, é onde está a linha e, portanto, aparentemente não tem valor, a menos que as linhas mudem, e é provável que a linha mude bastante até ao começo do encontro, sobretudo tendo em conta os maus resultados do Tondela. Antes de irmos para o último jogo, eu peço-te que, se é um tipo de conteúdo que tu gostas, deixa o gosto no vídeo, subscreve ao canal e ativa as notificações, não só para receberes informação sempre que nós analisamos jogos e jornadas em detalhe, como também cada vez que nós lançamos material mais didático e que te vai ajudar a aprender mais sobre apostas e a apostar melhor. Indo ao último jogo, a melhor equipa do país vai receber o Gil Vicente, 15º vai receber o 17º, apesar de haver muita pouca distância e diferença entre as equipas, e aqui, apesar do Boa Vista ser a pior equipa em casa e o Gil Vicente não ser a pior fora de portas, eu dou equilíbrio, porque se nós analisarmos os pontos por jogo, nós vemos que o Boa Vista tem 0,71 pontos por jogo em casa, é a pior equipa em casa a nível de pontos por jogo, mas se nós considerarmos o Gil Vicente, nós temos 0,63, ou seja, o Gil Vicente tem uma classificação melhor, mas se nós analisarmos os pontos por jogo do Gil Vicente, são inclusive ligeiramente inferiores ao do Boa Vista. A nível de notícias, eu pensei muito e bem sobre se alguém tem vantagem e eu decidi dar um ponto a favor do Boa Vista e eu já vou explicar porquê. O Gil Vicente tem
tido resultados pobres, como nós já vamos ver, e o que me chateia um bocado é a atitude do treinador do Gil Vicente, que é um pouco de lamentar-se, é um pouco de tristeza, é um pouco de resignação com os resultados. Já o Boa Vista vem de ganhar ao Portimonense, uma mensagem forte, foi um jogo bem jogado, bem ganho. Josualdo Ferreira conseguiu finalmente ganhar, dá a ideia que as coisas mudaram no Boa Vista. Vamos ver se este jogo consolida ou não essa ideia. No entanto, é preciso ter também algum cuidado e alguma reserva, porque o Boa Vista, quer se diga, quer não, atravessa dificuldades financeiras grandes. Contratou um jogador aos Chaves que teve que o emprestar novamente porque o Boa Vista neste momento atravessa dificuldades financeiras que podem ser graves, mas eu vou assumir que a vitória em Portimão é claramente o rugido da Pantera e que foi um momento de mudança a favor do Boa Vista, e como tal eu vou dar um ponto a favor do Boa Vista, também pela resignação que o treinador do Gil Vicente tem com os resultados recentes. A nível do histórico, nós temos apenas 2 jogos nas últimas 5 temporadas, uma vitória do Gil Vicente no Bessa e um empate, portanto ninguém tem vantagem. Temos também, a nível de pressão, ambas as equipas estão próximas na classificação. Nós temos aqui... o que é que nós temos? Vamos colocar aqui por posição. O Sporting lidera, e se nós formos cá abaixo, nós temos o Gil Vicente em 17º com 13 pontos, apenas menos um do que o Boa Vista. E, portanto, ambas as equipas estão em situações muito, muito, muito semelhantes. Já a nível de resultados recentes, notar aqui que a posição média dos adversários do Boa Vista é o 4º lugar, e vamos ver o que é que o Boa Vista e o Gil Vicente fizeram nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 jogos em casa, o Boa Vista recebeu, por exemplo, o Sporting, o Santa Clara, o Braga, o Belenenses e o Benfica. Se nós formos ver esta classificação destas equipas fora, pontos. O Boa Vista recebeu esta equipa, recebeu esta, recebeu esta, recebeu esta, foi visitar esta, recebeu esta e recebeu esta. Ou seja, do top 7 o Boa Vista já recebeu 6 equipas de top. Já o Gil Vicente não teve deslocações tão complicadas. Okay? No entanto, estamos a falar de resultados recentes. Temos, no global, graças à vitória conquistada em Guimarães, um ponto de média por jogo para o Boa Vista, e temos 0,2 para o Gil Vicente. E se nós considerarmos apenas em casa para uma equipa e apenas fora para outra equipa, nós temos também ligeira vantagem para o Boa Vista. Como tal, nós vamos dar vantagem aqui no confronto direto para o Boa Vista. Temos também no calendário bastante semelhante, temos, no entanto, a nível de ausências, vantagem para o Gil Vicente, já que o Boa Vista não conta com o extremo e não conta com Chidosi, e como tal, ligeira vantagem para o Gil Vicente, que não tem ninguém ausente importante por lesão. Nível do plantel, equilíbrio, nós vamos ver aqui o total adaptado, ligeira vantagem para o Gil Vicente, mas uma vantagem mais pequena do que o que nós podemos pensar. E a nível de casa fora, como nós vimos, recepções mais complicadas do Boa Vista do que as visitas do Gil Vicente, e como tal nós temos aqui uma nota e um ponto a favor do Boa Vista. Temos também a nível de desempenho, se nós quisermos olhar aqui, casa fora, 2.50 de nota média do Boa Vista nas últimas 3 recepções e 1.67 de nota média no Gil Vicente nas suas últimas 3 visitas a terrenos dos adversários. Dado isto e dadas as contas que nós estamos a considerar, a linha devia estar no mais ou menos 0.25, ou seja, a casa assume que a probabilidade do Boa Vista bater o handicap de menos 0.25 é 50%, e do Gil Vicente bater o handicap de mais 0.25 é também de 50%, é onde está a linha e como tal não tem valor. Chama-me, no entanto, a atenção o handicap 0 ou o empate anula a aposta do Boa Vista. Porquê? Porque o Boa Vista teve exibições relativamente boas em casa, não tem tido a felicidade dos jogos. Se nós formos ver os jogos em casa do Boa Vista, nós podemos chegar aqui e fazer uma pesquisa por ordem decrescente, e nós podemos ver, ok, perdeu e bem contra o Sporting. Antes disso, recebeu o Santa Clara, acabou com a nota, por exemplo, 3,5 contra 1,5 do Santa Clara, ou seja, merecia mais o Boa Vista no jogo. Perdeu em Braga, perdeu com o Braga, mas inclusive conseguiu fazer uma exibição relativamente boa.
Tem a recepção do Belenenses, acabou 0-0, mas podia ter conseguido um resultado melhor, inclusive com o Belenenses. E antes disso veio de ganhar, por exemplo, ao Benfica por 3-0. Se nós formos ver o Gil Vicente, nós podemos ver que nas últimas deslocações foi claramente inferior ao Braga, foi claramente inferior ao Farense e foi ligeiramente melhor que o Famalicão, acabou com uma nota de 2,5. Como tal, assumindo que o Boa Vista teve de facto um momento de viragem em Portimão e que foi finalmente o rugir da Pantera, o Boa Vista tem recepções extremamente difíceis no histórico do campeonato até agora, de equipas que foram visitar o Bessa, tem boas exibições e, por outro lado, o Gil Vicente tem exibições mais pobres e deslocações mais pobres nos últimos jogos. Como tal, até ver, neste momento está a 1.72, a partir de 1.75, 1.80 vale o empate anula a aposta a favor do Boa Vista, sendo que a aposta só é perdida se o Boa Vista perder o jogo em casa contra o Gil Vicente. Está aqui fechada a análise, até ver não há tanto valor quanto isso, o Sporting não tem pressão de ganhar, não espero nada de demasiado surpresas, demasiado pesadas. Chama-me, no entanto, alguma atenção ao do Rio Ave, que parece-me estar demasiado baixa para ganhar o seu encontro. E, portanto, fica aqui fechado o vídeo. Obrigado por estares desse lado. Se foi um conteúdo que tu gostas, deixa um gosto no vídeo, subscreve o canal e ativa as notificações para seres informado cada vez que nós lançamos um conteúdo. Vamos às apostas, vamos ver se o do Boa Vista chega onde nós queremos e vamos aos grandes. Falamos na próxima jornada. Um abraço e boas apostas.